Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu trouxe o Aloysio e me prometeu que eu vou sair aprendendo sobre milhas. Inclusive, ele acabou de falar para mim que emitiu uma viagem Salvador-Madrid pagando R$3.500 de executiva. Então vem aí o sonho da executiva, não é isso? Tá chegando e dá pra gente fazer. Oh, coisa boa! Ele é carioca, ele é mineiro, ele tem esse sotaque aí que vai levar a gente pro mundo, não é isso? Bora, Duda, vambora. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Oh, obrigada a Chance bem você. legal, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então vamos começar falando sobre a Go Miles. Vamos, bora. Pode apresentar a empresa, por favor. Conta pra gente Instagram, como que tudo começou. Bom, a minha história com o mundo das milhas, Duda, eu comecei a estudar isso em 2020, 2021, mais ou menos ali, e sempre foi para uso próprio, assim, nunca foi intenção de monetizar, ter um negócio na área, nada disso. Mas eu gostava muito de viajar, tava empreendendo, e aí a gente começando ali negócio, crescendo e tudo, a gente sabe que a gente tem que reinvestir muito. Falei, bom, se eu gosto de viajar, quero viajar, eu preciso aprender a economizar. Isso. E aí não tem milagre, né? Não tem fórmula mágica, a gente tem que estudar. Então foram bons anos de estudo aí, ajudando muita gente ao longo do caminho, até que chegou uma hora que a gente tive um clique ali de negócio, que eu falei, pô, talvez isso possa virar um negócio de fato. E aí há um ano atrás começamos a Go Miles Club com o objetivo de democratizar o conhecimento, né? Na verdade, possibilitar que mais pessoas tenham acesso a esse sonho, né? A essas viagens de maneira mais barata, né? Então, fazer as pessoas viajarem mais, melhor e economizando. Pronto. E o objetivo geral é a gente conseguir sempre subir o nível da pessoa. Então, quem chega na Go Miles Club e não viaja, a gente mostrar que essa pessoa consegue viajar e consegue viajar economizando. Quem já viaja um pouco, que ela comece a viajar muito, porque ela vai ter acesso a coisas melhores. Quem nunca entrou numa executiva, que a gente faça a primeira executiva sair. E quem viaja de executiva sempre, que essa pessoa viaje cada vez mais, só que dessa vez com descontos astronômicos, né, em relação às passagens em executivo. Que máximo. Foi assim que a gente começou. Exatamente. E uma coisa que ele estava falando aqui para mim nos bastidores é o seguinte: Duda, se você quiser aprender sobre milhas, eu tenho o curso. Se você quiser se manter ativa e sabendo das notícias sobre milhas, eu tenho um aplicativo. Agora, se você quiser que eu gerencie as suas milhas, eu gerencio. Adorei! Você consegue, em vários produtos, atender a todo mundo. Porque tem aqueles que são brokers, né? Que estudam, querem aprender, estão sempre atualizados sobre o mundo das milhas. E tem pessoas que não, eu quero emitir uma passagem por milhas. Aloysio, olha só, eu tenho período X, a Y e tal, você consegue me ajudar? É assim que funciona? Exatamente, Dudu. O que eu observei do mercado antes de começar a Go Miles Club é que as pessoas estavam muito focadas em curso. Então, curso. E a gente tem que entender também que a realidade das pessoas é que nem todo mundo tem tempo, né? Nem para estudar, nem para acompanhar esse mercado com a devida atenção que ele merece, por exemplo. Então, a gente começou a criar alguns produtos para, se você quer aprender, né, de fato, quer entrar no mundo e tem tempo para isso, a gente tem um curso. Se você não tem o tempo para fazer um curso total, que hoje são 10 horas, por exemplo. Então, a nossa consultoria ali, 1h30, 2 horas, para a gente atender uma dor específica. Ou trazer a pessoa para o mundo das milhas, ou resolver uma viagem pontual, né? A gente conseguir encontrar uma passagem, gerar economia, enfim. E se você não tem tempo nenhum, e tem gente que não tem tempo, não tem paciência, às vezes, não quer, ou às vezes até o próprio tempo da pessoa vale mais, a gente criou a gestão de milhas, que é exatamente esse objetivo de... Eles terceirizam, né, toda a gestão dessas milhas com a gente, então a gente assume, a gente avalia como é que está a situação da pessoa. Então é um plano bem personalizado, sabe? A gente entende, primeiro, todos os comportamentos da pessoa, né? O que ela tem de relacionamento com os bancos, o que ela consegue ter acesso, o que ela não consegue ter acesso. E a partir daquilo ali a gente traça um planejamento, uma estratégia, para a gente cuidar das milhas da pessoa, né? Porque a gente tem que entender que milha é um ativo. Sim. Então aquilo vale dinheiro. Por isso que a gente fala que não existe viagem de graça, né? Primeiro porque milha é um ativo. Se você pagou com milha, essa milha minimamente ela tem um valor de mercado.
E segundo, que não existe viagem de graça, porque não é só você entrar no avião, né? Você tem que chegar, você tem despesa com hotel, você tem Você tem despesa a com alimentação, taxa. você tem taxas, tem uma série de coisas aí que não existe esse negócio de viajar de graça. Então, é, a gente entra nessa parte de otimizar, né, o ganho que a pessoa vai ter a partir daquelas milhas e cuidar das viagens delas. Então, a pessoa chega e fala, ó, eu quero ir para tal lugar, tal dia. A gente vai em busca das melhores opções e vai entregar sempre para a pessoa visando maximizar economia e conforto de viagem aí, no caso. Perfeito. E eu preciso ter um cartão, um gasto a partir de quanto que eu preciso ter de gasto no cartão para valer a pena entrar em um programa de milhas? Bom, hoje o que que a gente fala, né? O que que para você acumular milhas, tá? As pessoas têm uma crença, né, na verdade, que milha é cartão de crédito. E na verdade, cartão de crédito é 20% do jogo. Então, 20%. 20%. Então, você não precisa gastar muito no cartão para acumular milhas. Na Aham. verdade, eu tenho pessoas na Go Miles Club que, inclusive, tem por exemplo, tem um empresário que tem uma promessa de não usar cartão de crédito e ele só viaja de milhas. Porque ele sabe que existem outras estratégias, que é o que a gente chama de acumulativo, em que a gente consegue gerar até mais milhas, né, do que a gente ficar gastando ali, tendo que gastar horrores no cartão de crédito, por exemplo, para acumular milha. Então, a partir do momento que você entende isso, já começa a valer super a pena. E aí você pode entrar nos nossos cursos, na consultoria, enfim. Nos grupos também, né? Que a gente tem tantos os grupos quanto o aplicativo, a novidade agora que a gente tem que é o Milha. Então você consegue aproveitar mesmo sem gastar no cartão. Agora, para você entrar no serviço de gestão de milhas, que é essa gestão terceirizada nossa, o que que a gente recomenda é que você gaste no mínimo 15 a 20 mil reais de cartão por mês Uhum. e faça no mínimo 2 viagens internacionais por ano. Tá. Então isso é porque quando a gente começou, né, a Go Miles Club, o objetivo foi criar produtos que façam sentido e que gerem retorno financeiro para as pessoas. Então eu não vou vender uma gestão de milhas para alguém que não tenha esse perfil, porque eu sei que a gente não vai ter o payback, né? A gente não vai Sim. ter o retorno sobre o investimento que ela fez num plano desse. Então a gente sempre tenta segmentar o produto ideal de acordo com o perfil da pessoa que está chegando para a gente. Ah, perfeito. E para onde a milha te levou? Assim, qual foi o lugar mais longe que as milhas te levaram? Eu sou suspeito para falar, Duda, que eu sou um alucinado com Ásia e Oceania. Ah, que Então, legal. enquanto o pessoal fica falando muito de Estados Unidos, Europa, eu gosto muito daquele outro lado do mundo. Tá. Então, foi inclusive o que me despertou toda essa paixão por viagens em 2014. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Melbourne, na Uhum. Austrália, que foi um divisor de águas da minha vida, assim, que me abriu várias portas, me fez enxergar o mundo de outra maneira e foi inclusive um dos fatores que me motivaram a abrir a Go Miles Club, que eu vi o tanto que, primeiro, eu só fui parar lá por conta de educação, então nada mais justo do que a gente ter um projeto eu começar um negócio, né, com um viés educacional bem forte, e segundo, de entender, né, diferentes perspectivas sobre a vida e sobre o mundo, e querer fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso. Sim. Então, com certeza, Sudeste Asiático, Austrália, Nova Zelândia, aqueles lugares ali são lugares que eu acho que tem um lugar especial no meu coração ali, sabe? Máximo. E eu consigo emitir milhas em voos curtos também, de pequenas Consegue, empresas? consegue. A gente consegue para voos nacionais, voos internacionais, econômica, executiva. O grande ponto é sempre a gente comparar, tá? O que a gente fala muito não existe fórmula mágica, não existe. Não é receita de bolo. A gente sempre tem que comparar as opções que a gente tem de voos, né, em tarifa pagante, com o que a gente tem em milha, né, pra gente ver o que tá valendo mais a pena. Então, por isso que é até complicado, né? Tem gente que quer vender isso como se fosse uma receita. Se você tá pagando acima de tanto, tá errado. Mas a verdade não, você tem que entender qual que é a data que a pessoa está querendo viajar. É alta temporada? É baixa temporada? Se tem flexibilidade, se não tem? Perfeito. Às vezes ela precisa ir exatamente naquela data, e aí você fica sem ter para onde correr. Qual que é a antecedência, né, que ela está querendo voo? Então, por exemplo, antes de começar o podcast, a gente conversando aqui, né, a gente está em maio, e a gente falando de uma executiva para agosto. Nesse caso, você ainda deu uma sorte que a gente tem disponibilidade.
Mas pode ser que às vezes não vai bater, né? Então, é a gente analisar todos esses cenários assim para chegar numa melhor solução para cada caso, né? Exatamente. Imagina pagar R$ 3.500 de executiva Salvador-Madrid. Se você quer isso, por favor, baixe o aplicativo desse senhor. Já entre em contato com ele também para fazer. Porque só ele que vai te dar isso, gente. Ah, porque eu vou estudar, etc. Você pode estudar. Mas se você tiver o contato com a pessoa certa, se você tiver o consultor certo, ele consegue isso para você, não é isso? Com certeza, isso é uma coisa que eu não abro mão, inclusive. Então, hoje a gente, na Go Miles Club, né, nós somos quase 200 pessoas ativas na comunidade, todo mundo tira dúvida direto comigo. Então, é Olha, uma coisa que eu faço muita questão de realmente poder agregar e somar as pessoas, né? Principalmente com o arsenal que a gente já tem hoje de material e é um conteúdo, grande a diferencial. gente consegue gerar um impacto bem legal. Ele estava me falando o seguinte, Duda, criei um aplicativo em que você paga R$ 29,90 por mês, não é isso? Cria um aplicativo, você paga R$ 29,90 por mês, você não precisa ficar se preocupando com grupos. Porque às vezes você está num grupo, 200 pessoas, 550 mensagens por hora, e aí você chega no final do dia, nossa, tem 550 mensagens para ler, etc. Não. No aplicativo consegue fazer pesquisa, ver, deve receber algum tipo de push-up também, com alguma notificação sobre alguma promoção específica? Com certeza. O que que a gente começou a observar, o que que eu observei ao longo desse ano, é que a comunicação é um mercado muito dinâmico, né? Então, as promoções geralmente elas têm um prazo, né? Você tem que ficar ligado ali, você tem que ficar de fato acompanhando aquilo e muitas pessoas não têm tempo para isso. Então, às vezes, relatos que eu recebi antes, pessoas que chegavam e falavam, eu perdi uma promoção, não consegui ver. Tem gente que desanima até, né? Que às vezes fica 2, 3 dias sem conseguir ver um grupo e fala, putz, você fica com aquela sensação de estar perdendo dinheiro. Então a gente começou a milha justamente por isso. A gente tem uma curadoria já muito forte em relação às melhores oportunidades, notícias do mercado, e a gente detalha aquilo com o máximo de precisão possível, com passo a passo dentro desse aplicativo, que é o Milha, em que o usuário consegue acessar ali com o login e senha dele, por exemplo, e ele vai ver exatamente aquilo que ele quer ver. Então, eu estou querendo ver uma promoção da Livelo, eu vou clicar em Livelo e vou ver tudo que está acontecendo na Livelo. Eu quero ver uma promoção da Azul, eu vou clicar em Azul, vou saber tudo que está acontecendo com a Azul. Então, a gente organizou, né, segmentou essas notícias de acordo com o objetivo que aquela pessoa quer de fato, saber, né, ficar por dentro. E óbvio, né, da forma mais democrática possível, então R$ 29,90 por mês, menos do que R$ 1 por dia, para você poder ter acesso aí, poder economizar muito nas suas próximas viagens. Mais barato que aquela caipirinha que você toma lá no Belmonte? Vambora, vamos viajar, não é isso? As coisas são diferentes. Aqui no Rio, a caipirinha do Belmonte, lá em Minas, é mais barato que um pão de queijo no aeroporto, né? Ah, Mas é muito a mesma mais. coisa. Exatamente. Agora eu quero 5 melhores programas que são tão fáceis, tão simples, que você faria a sua mãe hoje, ou a minha mãe, que não tem milha, baixar agora e começar a se cadastrar nesses programas. 5 melhores. 5 melhores, se a gente for falar de 5 básicos, eu diria que todo mundo tem que ter, eu acho que é um cadastro, né? Pelo menos no Livelo e na Esfera, né? Que hoje são os maiores programas de pontos do Brasil. Então, Livelo, ela começou no Banco do Brasil, Banco Bradesco, então por isso que ela é o maior. E quando a gente fala de Esfera, é do Banco Santander. Então, acaba que elas têm uma concorrência ali entre si, né? E quem acaba se beneficiando dessa concorrência, inclusive a gente, né? Que somos os usuários. E também nos 3 programas nacionais, né? Que a gente fala de Smiles, Latam Pass e Azul Fidelidade. Então, esses programas nacionais, eles não servem apenas para voos nacionais, tá? Então, você pode emitir voos de companhias aéreas internacionais com milhas aos seus programas nacionais. Legal. Justamente por meio das alianças, né? Que a gente fala, ou dos acordos bilaterais. Então, esses são os básicos, né? Mas para a gente de fato definir, você cadastrar no programa é gratuito e é sempre bom você pelo menos se cadastrar para você ter acesso, ficar exposto, né, às oportunidades. Mas assinar
depende muito de qual que é o seu objetivo, né? Então, primeiro, depende muito de onde você mora, né? Qual companhia, qual que tem a melhor malha aérea para atender a sua cidade, o que que você mais pega de voo e o que que você tem também de objetivos de viagem, né? Para onde que você geralmente viaja, quem que geralmente tem as melhores tarifas. Então, a gente tem que analisar Vamos um pensar na minha pouquinho. persona. Eu, mulher, 37 anos, carioca, moradora do Rio de Janeiro. Qual seria o melhor programa para minha persona? De repente pode ser parecido com as outras pessoas que estão assistindo a gente. Legal. O que que a gente tem observado muito no Rio, né? Inclusive, ontem à noite, inclusive, eu emiti alguns voos para Belo Horizonte que saíram a 3.600 milhas da Azul, trecho mais taxa. O meu milheiro gerado é R$ 14, né? A gente fazer 3,6 vezes 14, isso vai dar mais ou menos uns 50, R$ 60 mais taxa um voo, tá? Poxa, Então, a Azul é muito legal por aqui. O programa da Smiles também é bem interessante por aqui. aquele que você paga a mensalidade? O programa da Smile você pode cadastrar, né? Tá. Então, se você cadastrar, você já tá de toda forma, você já tem seu cadastro, você consegue ter suas milhas ali e tudo mais, mas você pode assinar também, né? E o que é muito legal da Smiles para o Rio de Janeiro são algumas parcerias que eu vou ressaltar duas aqui. Duas não, talvez três. A gente vai pensando, vai aumentando, né? Mas enfim. A Smiles é parceira da American Airlines, Tá bom. então a gente tem voos bem legais saindo do Rio de Janeiro, por exemplo, para Nova York, para Miami, né? Que é uma rota que o brasileiro gosta, adora viajar para Miami, por exemplo. Então, você consegue emitir voos da American Airlines com milhas da Smiles. Tá. Você consegue emitir voos da Emirates com milhas da Smiles. Então, por exemplo, a gente tem algumas rotas aqui, por exemplo, Rio-Buenos Aires, que você consegue executiva a menos de R$ 1.500, mais ou menos. Nossa. E a Smiles também tem ótimas parcerias para você chegar na Europa. Então a gente consegue chegar lá de Air France, por exemplo, de KLM. Uhum. Então, para você chegar em Paris, para você chegar em Amsterdã, por exemplo, você consegue também fazer boas emissões saindo do Rio de Janeiro com milhas do programa Smiles. Excelente, excelente. Adorei, já tô comprada já. Outra coisa, você estava me dizendo, gente, eu sou leiga em milha, tá? Eu sou leiga, nunca comprei, talvez uma vez que eu tinha Livelo, tinha Bradesco, mas ele me falou que milhas não é só passagem aérea, tem hotel, que mais? Resorts, aluguel de carro. Também. E é o grande ponto, né, Duda? A gente tem que pensar em milha como sendo um ativo, uma moeda de fato. Então, o que acontece hoje na realidade, né, que as pessoas simplesmente por não terem esse conhecimento, elas ignoram aquilo, elas vão lá direto no dinheiro porque entender É milha, mais né? fácil, né? Fala, nossa, eu não sei milha, não sei quanto que vale, então acaba ignorando. Mas sim, a gente consegue, descontos em hotéis, tá? Aluguel de carro, a gente consegue, né, por meio de estratégias de cartão de crédito, por exemplo, até economizar em restaurante. Então, essa semana mesmo eu estava em Campinas, decidi usar um acesso lá no aeroporto do meu cartão de crédito, economizei R$ 180, De cheguei no sala VIP. restaurante Ah, e eu tinha R$ 180 de consumo no restaurante, no Living da Heineken, no caso. Posso até fazer uma ótimo. propagandazinha para eles aqui, que para mim é um dos melhores que a gente tem no Brasil. E você consegue, às vezes, ter uma refeição, às vezes, que por vezes é muito melhor até do que você ter um acesso de uma sala VIP. É, Porque sim. você pode pedir um prato, né? Não pega fila, né? Exatamente. Então a gente consegue usar os benefícios aí, né, desse mundo de cartões, pontos e milhas para infinidade de coisas, desde passagem aérea até hospedagens, alimentação, às vezes até passeio, tá? Então tem várias coisas que a gente consegue fazer aí com milhas aéreas. Pô, bacana. E quais são as outras formas de acumular milhas sem ser por cartão de crédito? Bom, cartão de crédito, né, é o que a gente chama de acúmulo passivo, que Aham. corresponde a 20% do nosso resultado final. É. E aí, que é o que as pessoas acham, na verdade, que é o mundo de milhas aéreas, né? Mas, na verdade, onde está o ouro do negócio é o que a gente chama de acumulativo, Aham. que a gente fala principalmente de assinatura de clube, né? Que a gente saber assinar o clube na hora certa, quando tá com o valor certo, né? Ou com desconto, ou com bonificação. A gente tem compras de pontos também. Tá bom. Então, a gente poder comprar pontos, né? Que é uma vantagem que você consegue comprar uma quantidade muito maior de pontos, só que também sabendo fazer isso na hora certa, né? A terceira forma é transferência bonificada. Tá Então, bom. a gente pegar os nossos pontos dos programas de pontos e mandar
para a companhia aérea, mas tem que saber a hora de mandar também, um erro muito comum, tá, que as pessoas cometem. Às vezes chega a gente na Go Miles Club e fala assim, eu já sei usar pontos e milhas, porque eu já emiti passagem. Eu falo, o que você fez? Aí a pessoa, eu vi uma passagem lá que tava 40 mil milhas, eu tinha 40 mil pontos, mandei meus 40 mil pontos para lá e emiti a passagem. Você já tá errando, porque a gente só manda quando tem bonificação. Pelo menos o dobro. Exatamente, tem um mínimo ali recomendado para cada companhia aérea. E a quarta forma, que eu acho que é a mais fácil, inclusive, é a compra bonificada. Tá. Que é você aproveitar das necessidades de compra que você já tem no seu dia a dia, né? Para fazer uma compra que você já ia fazer de toda forma, só que se você fazer nela da maneira certa, você consegue acumular pontos ou milhas de estar fazendo ela, às vezes aplicando um cupom, às vezes fazendo ela clicando no link certo. Sim. E você vai estar acumulando pontos por isso. E vou te falar mais, às vezes vale até a pena você pagar um pouquinho mais caro por esse produto, mas você vai estar acumulando uma quantidade de milhas que quando você bota na balança, o quanto que você está pagando a mais e o quanto que você está ganhando de milhas, é muito interessante você fazer essa compra dessa forma. Por exemplo, cartão Uber, né? Para quem usa bastante Uber, né? Tem essas coisas também dentro dos programas, né? Tem também. Tem hora que a gente consegue comprar com cashback, né? Então, por exemplo, até de Uber mesmo dá pra gente fazer. iFood também você consegue. iFood também, né? Que é um gasto representativo. O que eu acho que é importante reforçar é que, assim, ninguém vai acumular um caminhão de milhas, tá? Com compra de iFood, com compra de Uber. Então, ainda mais hoje, na era que a gente vive de mercado digital, tem muita gente que vende muito sonho, né? Nesse mercado de milhas. E às vezes a pessoa vai, faz um investimento, compra um curso, assina alguma coisa, um e-book, o que quer que seja, porque ela viu um anúncio da pessoa falando que, se você usa muito Uber e você não está acumulando milhas, você está perdendo uma viagem. E aí, pronto, você colocou um HD, né, de preocupação na cabeça da pessoa, e a pessoa vai lá, compra achando que ela vai conseguir viajar de graça. É, né? Verdade. E aí ela se sente enganada e sai e fala assim, esse negócio de milhas não funciona. Não é pra mim. Então assim, a gente tem que saber que existem é óbvio que isso também é uma coisa que pode ajudar. Sim. Mas isso não vai gerar nenhum milagre, fórmula mágica, você não vai conseguir acumular de fato, de forma consistente, milhas para poder viajar, a não ser que você seja dono de um restaurante e se decida abastecer seu estoque, né, de restaurante com iFood. Mas a gente sabe que não é a realidade de ninguém. Não é a realidade de ninguém. Exatamente. Eu não quero acabar esse podcast sem falar sobre a Exit. Foi a sua marca de roupas, que você fez uma venda, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? A gente começou, na verdade, eu sou engenheiro de produção, né, de formação, né, trabalhei durante todo o meu período acadêmico ali em consultoria, praticamente, então trabalhei tanto em consultoria no Brasil, quanto quando eu estava na Austrália, trabalhei na Deloitte lá também, formei e queria empreender. E aí comecei junto com o sócio, a Urbo, né, que foi o projeto aí da minha vida por 7 anos, desde 2016 a 23, e aí chega um momento que a gente quer novos negócios, a gente quer mudar um pouco, e aí em 2023 foi um ano que eu tava nesse processo todo de decidir o que ia fazer, né, dali pra frente, e aí fiquei pensando, até que um dia tive um estalo, assim, foi até o André, um abraço pro André se estiver até assistindo a gente por aqui, né, mas que falou, cara, você já tem um negócio na mão, você nunca pensou, né, de começar isso. E aí foi quando veio o estalo de começar a Go Miles Club. E aí eu fiquei pensando nos produtos para de fato a gente conseguir resolver as dores da pessoa, né? Sim. Então, não pensar só em curso, por exemplo, que é aquilo que a gente falou, que talvez nem todo mundo tem tempo para curso. Exato. E não ficar muito na operação, então você distribuiu muito bem, né? Perfeito. A gente ter produtos para atender todas as dores ali das pessoas. Mas foi uma experiência de 7 anos, muito legal, assim. Que legal. Muito aprendizado, muita coisa boa. E que venham os próximos capítulos aí, né, dessa jornada. Exatamente. Agora eu quero um conselho de elevador. Qual conselho que você dá para quem está começando no mercado de milhas? Bom, se você estiver começando enquanto um usuário, eu acho que o que a gente poderia dar de conselho é, primeira coisa, entenda que cartão de crédito é só 20% do jogo. Mas tenha uma estratégia de cartões de crédito muito bem definida. Então a gente sempre fala de você ter os melhores cartões que são adequados para o seu perfil. Primeiro ponto.
Segundo, saber o momento certo de investir nas promoções. Então, tanto a assinatura de clube quanto compra de ponto, entender como é que tudo isso se organiza para você poder fazer as estratégias de acumulativo que a gente falou de maneira assertiva. Porque acaba que tanto as companhias aéreas quanto os programas de pontos, eles ganham muito dinheiro na falta de conhecimento das pessoas. Sem dúvida. Então, alguém que abre ali um programa de pontos e compra lá ponto ou milha com valor cheio e acha que está fazendo um excelente negócio. Uhum. E, por fim, estudar. Principalmente a parte de emissão, tá? Porque não adianta nada você saber acumular milhas, mas na hora de você emitir um voo, você não entender aonde estão as melhores opções para aquela rota. Às vezes você vai gastar um caminhão de milhas para emitir um voo que, se você tivesse acesso às milhas de um outro programa, você conseguiria emitir esse voo muito mais barato. Então, acho que é a gente entender das duas pontas. É como acumular milhas baratas, né? Ou você ter acesso a pessoas que têm essas milhas e consigam te vender isso a um preço barato. E a outra ponta a gente fala de entender de emissão, né? Que a gente conseguir fazer boas emissões com uma baixa quantidade de milhas. É como se a gente pensasse numa empresa e falasse, numa ponta a gente tem que comprar barato e na outra a gente tem que vender caro. Então é a gente conseguir entender esse game, né, e balancear para a gente começar a dar os primeiros passos aí no mundo das milhas. Perfeito, adorei, Aloysio, obrigada. A gente encontra nas redes sociais Go Miles. Go Miles Club, estamos no Instagram, estamos no YouTube também, enfim, estamos todas as redes por lá. Então quem quiser saber um pouquinho mais, Hotmart também com todos os nossos cursos, serviços, plataformas, e agora também na Milha, né? Então milha, myla.club, CLUB, e vocês conseguem ter acesso também ao nosso aplicativo lá, R$ 29,90 por mês, que eu tenho certeza que vai democratizar muito o acesso a esse tipo de informação no mercado. Eu vou desligar a câmera e já vou assinar esse aplicativo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Luiz. De estar aqui. Próxima semana estaremos de volta com Fala Expert, e não se esqueça de seguir o canal aqui no YouTube.